O Grupo de Lima, que trata da crise na Venezuela, se reuniu hoje em Bogotá, capital da Colômbia. Vamos direto ao vivo com o repórter Paulo Leite, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Teve essa reunião lá em Bogotá, na Colômbia, e o resultado foi a divulgação de uma nota conjunta desse grupo, né? O Grupo de Lima reúne aí 14 países das Américas que tratam aí dessa crise na Venezuela. O resultado é que esses países pediram, né, reforçaram que vão reforçar a pressão pela saída de Nicolás Maduro da presidência da Venezuela, mas ressaltaram que isso deve ser conduzido, esse processo deve ser conduzido pelos próprios venezuelanos, sem o uso de força e também sem violência. Quem representa o Brasil lá nesse grupo, quem representou hoje, foi o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O chanceler Ernesto Araújo também participou. Veja os detalhes aí na reportagem. Mourão criticou Nicolás Maduro, mas disse acreditar que a Venezuela poderá voltar a ter democracia sem que seja necessária a adoção de medidas extremas, descartando uma intervenção militar no país vizinho. Mais tarde, pelo Twitter, Hamilton Mourão negou que o Brasil vai liberar a passagem de militares norte-americanos pelo território nacional para que cheguem até a Venezuela. O ingresso de forças armadas estrangeiras em território brasileiro depende da aprovação do Congresso Nacional e não há intenção de apoio do governo para tal possibilidade, escreveu. Os Estados Unidos, apesar de não integrarem o grupo, também participaram da reunião em Cúcuta hoje e com uma posição mais dura. O vice-presidente do país, Mike Pence, pediu que os países latino-americanos reforcem a pressão sobre Nicolás Maduro e disse que não haverá passo atrás. Os acontecimentos dos últimos dias apenas reforçaram nossa determinação, disse. O presidente Donald Trump tem repetido que todos os cenários são possíveis em relação à Venezuela, indicando que não descarta uma intervenção militar. O líder oposicionista, Juan Guaidó, também pediu aos países para avançarem nas pressões contra Maduro e disse que o mundo viu quem bloqueou a solução pacífica e democrática. No mês passado, Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela, aumentando a tensão no país. A crise aumentou no sábado, quando Guaidó tentou entrar na Venezuela pela Colômbia, levando alimentos e remédios doados pelos Estados Unidos. As fronteiras venezuelanas estão fechadas desde a semana passada para impedir a entrada de ajuda humanitária, que o presidente Nicolás Maduro diz ser um pretexto para a invasão do país e um golpe liderado pela oposição. Também teve reunião hoje aqui em Brasília, aqui mesmo no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro recebeu 2 ministros do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Helena, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, além dos comandantes aí das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e Estado-Maior. A pauta também foi a crise na Venezuela. O fim de semana foi muito tenso, né, na fronteira do Brasil com a Venezuela, mas o dia hoje foi mais tranquilo. Veja os detalhes aí. Em Pacaraima, cidade brasileira que faz fronteira com a Venezuela, o dia amanheceu sem conflitos hoje. Assim mesmo, havia militares de prontidão dos dois lados. Foi por ali, por sinal, que outros 7 militares entraram no Brasil. São desertores da Guarda Nacional Bolivariana. Um deles disse que é uma decisão valente e que o grupo vai lutar pela Venezuela que a população merece. O clima calmo é uma espécie de ressaca depois de um fim de semana tenso. Houve confronto na fronteira do Brasil com a Venezuela e na divisa da Venezuela com a Colômbia. Manifestantes e policiais trocaram pedras e bombas de gás. Com a fronteira fechada desde quinta, a disputa no fim de semana foi em torno da ajuda humanitária oferecida à Venezuela. De um lado estão os apoiadores de Nicolás Maduro, o presidente eleito num processo considerado ilegítimo pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos. Do outro estão os aliados de Juan Guaidó, que se autodeclara presidente interino da Venezuela com o reconhecimento de 50 países. Guaidó chegou a anunciar a entrada de alimentos e medicamentos, mas a medida não se concretizou.